Doutor Carlos Martins está aqui comigo, secretário da Fazenda do Estado, Carlos Martins. Bom dia. É claro que tem alguma coisa caindo aí, não? Secretário, agora vamos falar abertamente para o povo saber. O povo quer saber. O Carlos Martins nasceu onde? Candeias. Fez o curso primário aonde? Curso primário em Candeias. Candeias. O ginasial? Também em Candeias. O médio? Aí eu tive que ir para Salvador fazer curso técnico. Aonde? Na Escola Técnica lá do Mecânico. Na Bahia. E o curso superior? O curso superior na Faculdade de Economia, na Católica, e depois fiz mestrado em Administração na Federal. Eu conheci Martins ainda na Delegacia do Trabalho, lembra, Martins? Fiz delegado de trabalho de 2003 a 2006. Em que governo? Governo Lula, né? Cujo ministro era o ministro Jacques Wagner. Eu estou sem áudio, por favor, pega o microfone. Eu estou bem, mas o microfone do secretário não está funcionando. É que ele tem a voz melhor que a minha, por isso que está legal. Vozeirão do Carlos Martins. Nunca fez teste no rádio, não, Martins? Hein? Não. Nunca fez teste? Na minha infância... Pega esse microfone aqui. Hein? Por incrível que pareça, na minha infância, a gente tinha um programa de alto-falantes lá na cidade de Candeias. Serviço de alto-falante. Exatamente. Doutor Carlos Martins, então, já contou um pouco da história, da sua origem, o curso superior, mas o povo quer saber o seguinte: como foi o convite para ser secretário de Estado? Na verdade, Varela, eu era delegado regional do trabalho e quando o ministro Jacques Wagner se descompatibilizou, ele me convidou para coordenar a campanha dele e nós então saímos da Delegacia Regional do Trabalho, coordenamos a campanha vitoriosa em 2006 e logo depois ele me convidou para ser o secretário da Fazenda. Da Fazenda. Então, explica para o povo aí, quanto é o orçamento do Estado anual? Bem, hoje o orçamento do Estado é 29 bilhões. 29 bilhões? 29 bilhões. Dá uma quanto mensalmente? Bem, aí depende do fluxo de caixa. Eu posso falar do ICMS, que é a principal receita nossa, em torno de 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200 mensais. Agora tem as transferências constitucionais e as transferências voluntárias que vão variando independente do fluxo de caixa, isso dá no total os 29 bilhões do orçamento. 29 bilhões. Agora, esse orçamento é aprovado no ano anterior, não é isso? E aí depende da arrecadação. Exatamente. Você tem geralmente no mês de maio, você manda para a Assembleia Legislativa o orçamento e, evidentemente, ele vai ser executado no ano seguinte. Isso. Qual é a pergunta que a gente faz, secretário? A compatibilidade entre receita e despesa do Estado, o custo da máquina, sobra algum? Tem saldo no caixa? Como é que fica? Veja só, Varela, você estava falando da dificuldade dos municípios. Só para você ter uma ideia, 37% da nossa arrecadação, ela vem das transferências constitucionais e das transferências voluntárias. Ou seja, o Estado ainda depende muito dos recursos federais. O outro restante, uma grande parte é do ICMS. Só que o ICMS tem uma série de vinculações. Vinculações da saúde, vinculações da educação, vinculações da dívida do Estado, vinculações de uma série. Depois de tudo isso e pessoal, você só fica entre 3% a 5% para você investir. Então, a relação entre receita e despesa de um Estado, não é só o Estado da Bahia, mas a maioria dos Estados brasileiros, é muito complicada porque você tem muitas vinculações e pouco a capacidade de investimento. A dívida do Estado hoje? Bem, o Estado da Bahia é um dos melhores em termos de gestão fiscal. Quando nós assumimos, por exemplo, a relação dívida consolidada versus receita era 1,02. Eu estou saindo, hoje ela fica 0,40. Ou seja, então, nós estamos numa situação super confortável em relação... Eu tenho 10 bilhões de dívida e eu tenho 18 bilhões de receita corrente líquida. Certo. O que foi... Diga, Delcio. A Polícia Federal está no gabinete do deputado Roberto Carlos, na Assembleia agora. E a mesma operação está acontecendo na cidade de Juazeiro, no norte da Bahia. Roberto Carlos é de que partido? Deputado estadual... PDT, né? PDT, Roberto Carlos. Ele é de Juazeiro? Ligado ao esporte em Juazeiro. Juazeiro? Juazeiro, exatamente. E quem de Juazeiro está sendo também? Não, a Polícia Federal está em Juazeiro também com a mesma operação. A mesma operação? A mesma operação. Ok. Mais detalhes daqui a pouquinho. Inclusive não fala Brasil daqui a pouco. Mas, secretário, com a municipalização da saúde, a gente percebe o seguinte. Eu digo sempre aqui, se a gente entregar o Roberto Santos, o HGE para o município, fecha. Porque a receita do município
não dá para sustentar um hospital desse porte. Não é só isso, Varela. Eu acho que não só a questão da receita, mas a própria questão da gestão pública que você fala. Por exemplo, muitas vezes o prefeito prefere, por exemplo, contratar uma ambulância para mandar os doentes para as cidades mais próximas do que investir dinheiro em hospital. E, evidentemente, hoje nós temos, por exemplo, recursos que vêm direto do Fundo de Saúde para as prefeituras. Mas você precisa ter gestão. Se você não tiver um gestor que analise corretamente as despesas, receitas e consiga fazer uma gestão hospitalar decente, você não consegue atender. E é o que acontece na maioria dos municípios. Isso. Por que o corte de 783 milhões? E veja bem, Varela, eu até falei anteriormente, 37% das nossas receitas advêm do recursos federais. Aí o que acontece? Nós estamos vivendo um clima de incerteza internacional muito forte. Na semana passada, o governo contingenciou 55 bilhões de reais. Por isso vai impactar muito fortemente nas transferências no FPE e nos convênios que as secretarias fazem. Então, por uma questão de prevenção, para garantir o equilíbrio fiscal, nós estamos contingenciando 783 milhões, é cerca de 2,7% do nosso orçamento, desse orçamento de 29 bilhões, principalmente nas áreas de custeio, de manutenção, algumas áreas do PPA. Agora, volto a dizer, por orientação do governador, as obras prioritárias não serão afetadas, as questões sociais também não. Existe, por exemplo, um amplo processo agora aí da seca, onde nós estamos fazendo operações especiais, esses também não serão afetados. Agora, alguns investimentos que poderiam ser postergados, principalmente para o segundo semestre, nós vamos postergar e, evidentemente, que esses 783 milhões de contingenciamento vai garantir o equilíbrio fiscal até o final do ano. Eu queria, com a sua experiência, perguntar o seguinte. Eu estava lendo sobre o Estado americano. A estadualização americana, ela é muito forte. Ou seja, o Estado americano é quem arrecada todos os impostos da cadeia produtiva e o que sobra vai para a União, para o governo federal. Por que isso no Brasil ainda não consegue avançar? Varela, nós temos um sistema tributário muito complexo. Primeiro o seguinte, ao longo desse período, a União criou várias contribuições e que essas contribuições não são partilhadas, nem pelos estados, nem pelo município. Ou seja, a partir de 1988, a União hoje tem um cofre muito mais cheio, muito mais gordo do que os estados. E o segundo, a União não tem uma política de desenvolvimento regional. Então, ela não consegue visualizar as vocações de cada estado e como destinar recursos. Vou dar um exemplo para você. Hoje, por exemplo, veículos... Você estava falando da Ford, por exemplo. Hoje, o grande demandante de veículos é o Norte e Nordeste. Mas o governo federal só dá incentivos às fábricas que se instalam no sul do país. Evidentemente que, então, você acaba criando uma distorção, porque o carro vem de lá de São Paulo e do Rio para atender o Nordeste, quando deveria ter fábricas aqui para gerar emprego, gerar impostos. Então, não existe uma política de desenvolvimento regional no país. E, evidentemente, então, o que acontece? A União arrecada e os prefeitos e governadores têm que ficar de pires na mão solicitando recursos à União. Isso quer dizer que o Estado fica fora quando você compra uma frota em São Paulo? Não fica fora porque é partilhado, mas era muito melhor que tivesse aqui. Aqui. Exatamente. Isso. Martins, agora, por que... Como nasceu a ideia de ser o prefeiturável ou pré-candidato de Candeias? Então, Varela, eu sou filho de Candeias. Eu fui primeiro candidato a prefeito em 1985, lá pelo Partido dos Trabalhadores em Candeias, e uma discussão entre os partidos e pelo estado caótico que a cidade se encontra. Candeias, eu digo, tem uma chamada maldição do petróleo. Quase todas as cidades que têm uma riqueza de petróleo, os prefeitos acham que tem muito dinheiro, esquecem as políticas públicas e incham a prefeitura de apadrinhados e esquece de fazer as questões de saúde, educação e etc. E pensando nesse contexto, pela experiência que nós tivemos aqui na Secretaria da Fazenda, vários companheiros lá do PT de Candeias e vários partidos coligados nos convidaram e nós estamos aceitando esse desafio. Isso. Um abraço. Obrigado. Obrigado, pela Varela. sua entrevista. Obrigado. Entrevista esclarecedora sobre o cofre do governo do Estado, para você entender o orçamento compatível com a receita e a dependência do Estado, né, Martins? Também da verba federal. Exatamente, porque realmente se a gente não tiver recursos de transferências constitucionais e convênios, nós temos grandes dificuldades. Okay. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil. Um abraço. Obrigado.